o pensamento cria a sua realidade ou o pensamento positivo atrai situações positivas? Eu gostaria de trazer-lhes algumas reflexões. Como está a sua saúde? Você é feliz no amor? Você já encontrou a sua plenitude profissional? Você faz atividades que você ama com frequência? Você conhece lugares incríveis todo ano? Se o pensamento cria a nossa realidade, a resposta para essas perguntas deveriam ser positivas, afirmativas e construtivas, certo? Mas não é bem isso que eu venho vendo acompanhado ao longo desses quase 20 anos de consultório. As pessoas têm chegado cada vez mais ansiosas, depressivas, sem estima, com síndrome do pânico, com transtornos. E é sobre exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Sobre como cocriar a nossa realidade e como funciona a nossa mente. Em 1998, quando eu iniciei a psicologia no estágio supervisionado, eu escolhi iniciar pela psicologia infantil, por acreditar que é na infância que está toda a base do desenvolvimento. E eu me lembro como se fosse agora, que a coisa que eu mais pedi para o universo foi: pode me vir qualquer caso, eu estava sedenta para começar, menos abuso sexual infantil. E adivinhe, qual foi o meu primeiríssimo caso? Abuso sexual infantil, justamente. E eu fiquei tão intrigada com aquilo, como que com tantas estudantes de psicologia, com tantos casos para atender, eu fui atrair justamente aquele que eu acreditava ter mais dificuldade. Foi a partir daquele momento que eu comecei a estudar a mente e como cocriar a minha realidade, porque eu falei, eu não estou conseguindo entender essa tal da lei da atração. A nossa mente, todos os cientistas são unânimes em dizer que nós não usamos nem 10% da nossa capacidade mental. Nosso cérebro, tal como ele é hoje, ele demorou 10 milhões de anos para chegar nessa plenitude. E nós não estamos conseguindo usar uma ínfima parte deles. Para você conseguir entender como funciona a mente, primeiro você precisa entender os mecanismos da mente. O nosso funcionamento mental, ele é dividido em consciente e inconsciente ou subconsciente. O consciente é esse que vocês estão aqui agora, me olhando, às vezes julgando, criticando. O consciente, ele é o responsável por dizer se é certo e errado, se é bom ou mal. Ele também é o responsável pelo planejamento e pela memória de curto prazo. Talvez o que vocês não saibam é que o nosso consciente, ele é responsável apenas por 10% da nossa capacidade mental. Se a gente fosse fazer a analogia do iceberg, ele é como se fosse aquela pontinha do iceberg. O que está submerso é a nossa mente subconsciente. E a nossa mente subconsciente é a parte que eu sou mais apaixonada. É a minha área de estudo. A mente subconsciente, ela tem um campo imenso de possibilidades. Para você ter ideia da importância da mente subconsciente, ela é responsável pelos seus batimentos cardíacos, por sua respiração, pelo teu sono, pela sua digestão, pelas nossas funções vitais. Mas não para por aí. A mente inconsciente, ela também é responsável pelos nossos hábitos e crenças, pela nossa memória de longo prazo. Desde a sua vida intrauterina até agora, todas as imagens estão catalogadas na nossa mente inconsciente ou subconsciente. Não tem como você ter um pensamento sem criar uma imagem. Uma analogia que eu gosto muito de fazer para que você consiga entender como interage a mente consciente e a inconsciente é a analogia do jardim e do jardineiro. Sendo que o jardim somos nós, nossa mente consciente. O jardineiro somos nós, nossa mente consciente. E o jardim é a nossa mente subconsciente. Durante todo o dia, você está plantando sementes de pensamentos no seu subconsciente, mesmo que você não saiba e mesmo que você não queira. Não tem como a gente pensar ou falar sem criar uma imagem. O nosso consciente, ele é responsável pelo pensamento. Você pensa, você cria uma imagem. Essa imagem vai sendo levada para o nosso subconsciente. A frequência dessas imagens do subconsciente forma o nosso padrão de comportamento. Vamos pensar o seguinte. Se eu falo para uma criança, não suba na cadeira, não fale alto. A imagem que foi levada para a cabeça da criança foi a imagem além do não.
ela consegue conscientemente entender que não é para ela subir na cadeira, que não é para ela falar alto. Mas o não é uma negativa simples. Quer ver? Não pense num Fusca azul. E aí foi quando eu percebi aonde estava o meu erro, quando no meu estágio supervisionado eu pedi o que eu não queria. Vamos voltar à analogia do jardim do jardineiro? Quando você planta uma semente, pode ser uma linda flor ou uma erva daninha, ambas vão dar. O jardim não escolhe o que vai crescer, quem escolhe é você, é a sua mente consciente. E eu quero que você analise como que você tem levado essas imagens para o seu subconsciente. No meu estágio supervisionado, o maior aprendizado foi que na mesma caixinha que estão os meus sonhos, estão os meus medos. E a partir daquele momento, eu nunca mais pedi o que eu temia e sempre ordenei aquilo que eu quero. O nosso subconsciente, ele não questiona, ele não sabe se é bom ou ruim para mim, ele não sabe o que é certo e errado. Por isso, a maneira certa da gente coordenar o nosso subconsciente é falar de forma afirmativa, imperativa. É como um comando, eu não peço, eu mando. Então, quando eu vou falar com a criança, o que eu tenho que falar? Calça o sapato, desça da cadeira, fale baixo. O não, a gente não vai interpretar. Eu espero que essa analogia seja o suficiente para cair a ficha, para que vocês consigam ligar um observador interno na mente de vocês e comecem a selecionar melhor os pensamentos. Porque é assim que funciona a mente. A nossa mente funciona através de imagens. Eu vou dar 4 dicas para vocês de como cocriar uma realidade mais produtiva, mais benéfica. A primeira dica é sair da dualidade. No livro Um Curso em Milagres, eles nos explicam que nós estamos vivendo numa dimensão onde é uma dimensão dual. Débito e crédito, feliz, triste, sozinho, acompanhado, medo e amor. Não tem como. O tempo todo a gente está oscilando as nossas emoções. E nós somos muito influenciados pelo nosso meio externo, pelo nosso meio ambiente. E hoje, nessa era, a coisa que mais nos influencia é a tela. Na minha época era a televisão, hoje é a tela, né? Porque a tela está espalhada em tudo quanto é lugar. Se você for reparar, muito dos telejornais, das séries que a gente assiste, das novelas, dos programas de televisão, as imagens já vêm pronta, já infiltra direto no nosso subconsciente. E muitas das imagens são o quê? São imagens de violência, são imagens de pânico, são imagens de traições, são imagens de desgraça. Quando você está com a sua mente consciente desperta, você consegue não permitir com que isso infiltre na sua mente. Mas a gente está só reprogramando essas imagens e a gente não está selecionando essas imagens. Sair da dualidade pode ser um grande desafio, é verdade, porque essa dimensão é a dimensão da dualidade. Mas a partir do momento que você se conecta e consegue estar consciente dessas imagens, você consegue filtrar e consegue dominar suas emoções e não ser dominado por elas.